Bom, tem um tema, né? O tema de hoje, vocês anotaram aí, receberam alguma informação? Nós vamos falar sobre as características de uma igreja bíblica saudável e relevante, né? Esses 3 pontos. Eu nem sei se eu vou conseguir ter tempo hábil para estar abordando todos esses pontos aí, mas vamos tentar, né? Vamos pensar juntos aqui, como eu falei. Antes que a gente fale alguma coisa, amados, vou deixar registrado aqui também para os demais irmãos que não estão aqui para ter essa informação, né? Eu trouxe 3 livros para sugerir, para que vocês possam estar adquirindo mais para frente e lendo sobre isso, né? 1 hora, que fosse 2, 10 horas, a gente não daria conta de abordar toda essa dinâmica e complexidade do tema, né? Então, assim, eu sugiro para vocês esses livros aqui, porque eles são, assim, excelentes, né? Em tudo que abordam. Cada um deles aborda uma perspectiva diferente, né, da igreja. Esse aqui, ó, não sei se vocês... Vou deixar aqui para os irmãos verem. A Treliça e a Videira. Alguém de vocês já viu, já leu? Tem? A Treliça e a Videira. Tá? Esse livro aqui, ele é, assim, excelente para esse tema, para aquilo que a gente quer absorver, tá? Como tem um grupo lá, depois eu vou fotografar e eu coloco lá no grupo, tá bom? Para vocês terem a capa lá para pesquisar depois. A Treliça e a Videira. Esse livro, ele vai falar... vocês sabem o que é uma treliça, né? Aquela estrutura de madeira que suporta, né, a videira. Então ele vai falar que a treliça é a instituição religiosa, né? Tem CNPJ, que nós teimosamente chamamos de igreja, né? Então isso é a treliça, ou seja, as estruturas. Todas as ferramentas, os recursos que a gente tem, arquitetônico, né, material, isso ele fala que é a treliça. A videira são as pessoas mesmo. Então o importante não é a treliça. Não é a instituição, não é a denominação, não é o prédio, não é a manutenção das programações e dos eventos. São as pessoas, a finalidade última, né, de uma igreja, enfim. E aí nós temos esse aqui, ó, esse aqui, uma igreja chamada Tov, né? Uma igreja chamada Tov. Excelente também, tá? Se vocês quiserem, até envio o podcast, porque o podcast foi a apresentação desse livro, né? E ano passado que eu vi e tal... E aí eu já sei mais ou menos o que ele trata, embora não tenha lido, comecei a ler hoje ele, né, mas é já um assunto que a gente já vem pesquisando também. A formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove cura. Nos tempos que a gente está vivendo, amados, esse tema aqui ele é fundamental, porque infelizmente a gente tem visto muitos equívocos de liderança pastoral por aí afora, tá? E por último esse aqui, ó, a igreja, o país e o mundo. A Igreja, o País e o Mundo. Saudoso meu conterrâneo Robson Cavalcante, né, é o autor dele. Ó, a Igreja, o País e o Mundo, Desafios de uma Fé Engajada. Um dos melhores livros que eu li na minha vida, tá? Nesses 25 anos que eu tenho dedicado ao estudo bíblico, né, à leitura. Esse livro aqui é um dos melhores. Se não é o melhor, né, no tema eu estou dizendo. Inclusive, eu quero já pegar aqui, ó, uma primeira página para a gente já começar a falar sobre o nosso tema, tá? Só falando do Robson Cavalcante, vocês já ouviram falar dele, não? Um pastor anglicano lá de Pernambuco. Na verdade, ele era alagoano, né? Mas morou lá em Pernambuco, pastoreou lá. Era professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Lá de Recife, se não me falha a memória. Foi assassinado tragicamente, né, pelo seu filho adotivo uns 6, 7 anos atrás. Lá no apartamento. Ele e a esposa, inclusive, né? Então uma coisa bem trágica mesmo assim. Bispo anglicano. Vocês sabem o que é a igreja anglicana, não? Já viram? Porque assim, confunde com a... Já viu? A história do Henrique III. E isso sim, é da Inglaterra. Igreja anglicana. É a igreja oficial da Inglaterra, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Só que aqui no Brasil, né, a gente confunde muito com o catolicismo, porque a igreja ela é bem parecida. Não é nem pastores, chamam de pastores, né? Mas grande parte dos líderes são bispos, né? Que é bíblico também, né? A ideia é daquele que supervisiona e tudo mais. Mas enfim, e até perguntaram para ele um dia, falou assim, mas bispo, né? Um negócio meio estranho e tal, porque a gente é acostumado a esse título, né? Pastor. Mas se é bispo assim como título, ou como bispo da Universal ou bispo do catolicismo? Ele disse, não, eu sou casado e honesto. Então nenhum nem outro. Né? E assim, muito, muito sábio, um dos grandes mestres que o nosso país aqui conheceu, tá? Opa, não, vamos lá. Então deixa eu ler aqui, ó, só para a gente introduzir. A igreja de origem divina e de composição humana,
É um mistério, a igreja é um mistério. É um povo e um pacto. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Isso aqui é documento oficial da história da igreja, lá no primeiro credo apostólico, lá no quarto século, tá? 325 por aí. Então, a igreja é una, só existe uma igreja. Ela é santa, ela é separada para uma finalidade específica. Ela é católica, quer dizer que ela é universal, em todos os lugares a igreja é a mesma. E ela é apostólica, ou seja, a gente é ensinado a partir da doutrina dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20, né? Então, só para a gente ver aí o que são essas expressões. Ela não é o reino de Deus. Uma coisa importante para a gente entender. A igreja não é o reino de Deus, tá bom? Mas é expressão desse reino, vanguarda desse reino, antecipação desse reino, sinal desse reino. Olha que coisa interessante. Então, só para a gente entender o que é a igreja nesse cenário. A igreja ela não existe com finalidade nela mesma. A igreja existe com uma finalidade maior do que ela, né? A igreja, ela aponta para o reino de Deus. Então, a gente vai até discutir aqui o que é uma instituição religiosa, o que é uma igreja e o que é o reino de Deus. São três esferas distintas. A gente não pode confundi-las, tá bom? Então, vamos lá. Criada segundo o coração de Deus, então ela é de origem divina, essa é a natureza da igreja, dentro da economia da salvação, né? Ela é formada de gente com suas personalidades, temperamentos, histórias de vida, situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. Olha a complexidade, amados, da igreja. Veja só, onde que a gente foi se meter. Onde que a gente foi introduzido. Por Deus. Nem todos os que nela visivelmente estão, de fato são. Então, tem muita gente que visivelmente estão na igreja, mas não são igreja. Estar na igreja é uma coisa. Ter funções, você está lá na lista do hall de membros, né, é uma coisa. Ser igreja é outra coisa. Necessariamente, automaticamente, melhor dizendo, não é a outra não. Então, vamos lá. Então, nem todos os que visivelmente estão nela são de fato, nem todos os que são dela visivelmente estão. Nela encontramos diversos níveis de maturidade, dons e vocação. A gente precisa entender essa dinâmica. Nós lidamos com pessoas de diversos níveis de maturidade, né, de vocações também, dons, enfim. Essencialmente missionária, enviada com um conteúdo e um propósito. Tá? Eu só quero até aqui, já que acho que a gente já tem material suficiente para ir à noite fora, né? Para a gente ir longe aqui. Então, amados, eu quero compartilhar com vocês, e quero ouvi-los também. A gente vai falar sobre a identidade da igreja, tá? Então, tem 3 pontos quando a gente trata de igreja, que é sua natureza, identidade e missão. Então, natureza e nem missão eu vou falar de uma forma mais detalhada, não. Eu quero me ater mesmo, pelo tempo que a gente tem, né? Resumido, sobre a identidade da igreja. Eu acho que aqui já dá para a gente pensar bastante sobre o nosso desafio, né? De pastorear, tá? De conduzir pessoas a Cristo, de anunciar o Evangelho nesse ofício, servir a Deus através do pastorado. O pastorado ou o pastor não é um título, é uma função, né? E ele não resume nossa identidade. Nós não somos pastores, né? Nós não somos pastores, nós estamos pastores, é diferente. Nossa identidade tem que ir para além desse título, mesmo porque não é título, é uma função. Enquanto estamos na função, então estamos na função de pastores, mas não somos. Existe uma identidade que era muito mais profunda em nossa vida. Tem alguns irmãos que, se tirarem dele, não só o título, mas a função, eles se perdem, né? Parece que não perdeu o sentido da vida, né? E não é isso, amado. Imagina só se a gente serve 10, 15, 20, 30 anos uma igreja como pastor e alguém decide, ou o próprio Deus decide, não, você não vai mais pastorear, você não vai ter mais essa função. A gente parece que perde o significado da vida. Eu tenho visto alguns irmãos passando por algumas crises assim, né? Então assim, falando, mas meu Deus do céu, você não nasceu pastor. Jesus não morreu na cruz para você ser pastor. A finalidade da salvação é que a gente pudesse nascer de novo para pertencer a uma família e chamar Deus de pai. Ou seja, a minha identidade é filho, né? Então, eu posso ser um filho mais velho ou mais maduro que fui chamado para cuidar dos outros irmãos. Essa deve ser a nossa perspectiva.
O próprio Jesus disse que não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Então aqui a gente já vai trabalhando talvez uma questão de superioridade, uma questão que temos algum mérito, alguma coisa especial dentre os irmãos. Nada, amados. Eu penso até que quando Deus, ele nos... Porque assim, quando a gente lê Paulo, principalmente ali na segunda carta aos Coríntios, né, capítulo 11, ele mostra ali o seu currículo, né? Currículo assim, né? E ele diz assim, eu tenho para mim que nós apóstolos, Deus pôs por último da fila, né? Isso que é a escória de todos, lixo do mundo. Então, às vezes a gente tem a ideia inversa disso aí, né? Parece que a gente está no topo e a gente que é, né, como fala, a última Coca-Cola no deserto, né? O último biscoito no fundo do pacote, alguma coisa desse tipo. E pelo contrário, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, eu acho bem interessante esse texto, ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, né? E dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha que coisa interessante. Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Requer-se no dispenseiro que cada um se ache fiel. Essas duas palavras, para mim, elas já são, assim, bem desafiadoras, que é o ministro e que é o dispenseiro. E o que Paulo exatamente diz quando ele colocou essas palavras? Que os homens olhem para nós e digam assim, esses são os ministros. Quem eram os ministros que Paulo estava se referindo? Porque na embarcação, né, imagina que a embarcação antiga, você tinha um patamar em cima e um patamar abaixo, né, que eram de escravos, os dois. A remo, né? O negócio era remo. E então você tinha uma galeria embaixo e uma galeria em cima. Então, aqui tinha a galera de cima e a galera de baixo, né, que eram os escravos. E aí, esses escravos de baixo tinham um nome específico, que eram os riperetas, que é o que Paulo usa no texto. Que os homens os considerem como riperetas, ou seja, escravos dos escravos. Escravos dos remos inferiores. Olha só, como Paulo, né, ele se referia, como a Bíblia se refere, depois a gente vai ver o que Jesus também disse a respeito disso, aos pastores, aos ministros. Como aqueles que estão, na verdade, nessa hierarquia, entre aspas, tá? Que eu não acredito em hierarquia. Biblicamente eu não acredito em hierarquia, eu acredito em funções. Hierarquia eu penso que é uma construção humana. Existem funções. Funções criacional, hierarquia funcional, melhor dizendo, né? Ou uma hierarquia criacional. Aí a gente pode colocar. Por exemplo, Deus criou o homem e depois a mulher. Existe hierarquia aqui de superioridade e inferioridade? Não. Existe hierarquia funcional. A função do homem por ser criado primeiro na função de líder, de cabeça, né? Então, assim, na ótica machista, que muitas vezes a Bíblia lida, ainda perdura, mesmo dentro das nossas igrejas, né? Essa ideia machista, porque a cultura vem nos formando assim, que o cabeça é o que manda. E eu brinco, né? O homem que pensa que é cabeça para mandar é um cabeçudo, né? Não é essa a função, né, amados? Então você tem a função de liderar, mas a liderança, por exemplo, que Paulo diz em Efésios capítulo 5, é a liderança igual a de Jesus. E como que Jesus lidera? Ele lidera pelo sacrifício que ele, pela sua morte, pela entrega, pela noiva, que é a igreja. Então Paulo vai usar essa referência, compara isso aí, né? Então, da mesma forma que Cristo entregou a igreja, nós, homens, nos entregamos às nossas mulheres. Então, a nossa referência de liderança é a referência de Jesus, que se entregou, né? Então, a autoridade de Jesus é pela entrega, pelo sacrifício, pelo serviço, pela providência, pela direção, né? Pela proteção. Então, a gente vê tudo isso aí no texto de Efésios capítulo 5, né? Então, só para a gente ir construindo essa ideia de quem é o pastor, qual a sua identidade, né? E dentro desse contexto também que nós chamamos de igreja. Então nós temos uma função. E a nossa função é servir nossos irmãos. Não é ser servido por eles. Não é só bajulado por eles. Não é ter reconhecimento de gratidão, amados. Nós não podemos exercer um ministério pautado que os outros vão reconhecer, que os outros vão, sabe, ser grato. Pelo contrário, meu Deus do céu. Nós temos, lembra da figura do barco, dos remos lá? Então, os de baixo, eles têm que sofrem mais pressão do mar. Estão mais isolados, condições mais precárias do que os escravos de cima. Então, só para a gente ver aí, né, nessa comparação, como nós muitas vezes estamos em situação desfavorável, isolados. A gente pode até falar
mais para frente aí em outro tema, né, sobre essa questão de amizades que nós precisamos ter, que não é o caso agora é a igreja, mas eu só quero dar essa introdução para saber, primeiro, o que é a igreja e depois nós como essa peça dentro desse quebra-cabeça todo, que inclusive não é só a igreja, mas o reino de Deus, tá? Mas vamos lá, posso seguir em frente, amado? Vou tomar água aqui, porque o negócio aqui acho que vai... É suco ou suco? É de maracujá? É para deixar eu calmo? Não. Acerola, maracujá, vários sabores. Tudo junto. Tropical. Glória a Deus. Então, daqui a... Acelere a calma, né? Queridos, vamos lá então. Vamos falar sobre a identidade da igreja. Eu listei aqui 5 características. Lembrando que assim, eu não pretendo jamais falar, ó, igreja tem que ser assim assado, como se eu fosse um parâmetro ou como tivesse descoberto o modelo da igreja, né? Para mim não existe modelo, a Bíblia não dá um modelo de igreja. Se a gente pega Atos dos Apóstolos, por exemplo, você tem 3 igrejas iniciais ali, né? Na sequência, eu digo. Tem várias outras, mas você tem a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso, né? Então, capítulo de número 2 ali já aparece a de Jerusalém, capítulo 11 a de Antioquia e lá para o 16, se não me falha a memória, ou 18, alguma coisa assim, a de Éfeso. E depois as outras vão surgindo lá, né? Tanto é que Paulo depois vai escrevendo todas aquelas cartas para essas igrejas que foram plantadas ali nessa descrição histórica do livro de Atos. Mas não tem um modelo de igreja, não existe um modelo de igreja. Lembra que nós lemos aqui? Ó, a igreja está num contexto cultural, né? No seu espaço-tempo, na sua conjuntura, na sua cultura. A gente precisa fazer a leitura disso e saber como que nós somos igreja nesse contexto da nossa época. Então, assim, tem uns que são saudosistas. Ah, a igreja lá 30 anos atrás aqui era boa. A igreja primitiva, né? A gente não escuta isso. A igreja primitiva, Atos capítulo 2. Ô, amados, leia lá de novo para você ver que enrosco que era aquele negócio lá. Não é? Então não tem esse romantismo. A igreja nunca foi essa coisa que a gente imagina que era, né? Aquela coisa toda, nossa, não, sempre teve, porque é constituída de homens, de gente. Esse é o grande problema, né? Viver com os irmãos, sabe, assim, no céu vai ser a glória. Mas viver com os crentes aqui na terra já é outra história. Não é? Mas então, é um livro que eu estou querendo escrever aí com esse tema, tá certo? Né? Essa realidade que nós vivemos. Esses santos, porque assim, nós fomos chamados para quê, especificamente? Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele dá uma dica, no verso número 11, 12 ali, não sei se vocês lembram de memória aí esse texto, Efésios, isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó, bumerangue aqui, ó, bumerangue. Vamos lá, se vocês quiserem acompanhar, lógico, né? Efésios 4. Eu disse que não era estudo nada do tipo, mas, né, nossa fonte é Bíblia, né? Então, é muito bom que a gente confira todas as vezes que der, mesmo que puxe na memória, né? Mas o Efésios capítulo 4, verso 11, até o 16 seria bom, mas eu não vou ler tudo, só para a gente pegar aqui uma referência. Ele mesmo deu, tá, se referindo a Jesus, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu acho que só o 12 aqui já é um desafio enorme para nós. Então, assim, o ministério, né, que está aí em 5 funções, tá, dons ministeriais, né, do apóstolo ao mestre, ele tem uma finalidade dentro desse contexto de igreja local, que a gente está tratando aqui, que é a finalidade de aperfeiçoar santos. Aí eu pergunto, é fácil aperfeiçoar quem já é santo? Então já é santo aí, né? Ele já é um santo. A Bíblia diz, né? Para o aperfeiçoamento dos santos. Hã? O problema está aí. Né? Não é? Não, mas são santos, porque foram santificados pelo sangue de Cristo, né? Na ótica de Deus, ali está tudo resolvido, amados. Para nós que não está resolvido, né? Então, o grande problema é porque ainda a gente está, sabe, nesse processo chamado de santificação. Né? A gente precisa entender que a salvação ela não é estanque. A salvação ela não é um ato único de Deus e que ali se resolve tudo. A salvação ela é um resgate do homem perdido, onde é lhe dado uma nova natureza, que é chamada de nascido de novo. Né? A pessoa é justificada diante de Deus, não tem mais nenhuma dívida. Isso eu acho muito interessante a gente pensar.
Porque pode ser o pior cidadão da sociedade, pior. Quando ali ele é alcançado pelo Evangelho e ele nasce de novo, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, já estão tudo quitado diante de Deus. Olha só. Se os pentecostais tivessem vindo hoje, estava dando glória a Deus depois dessa declaração. Acho que não chegaram, talvez foram os irmãos que não vieram, né? Os pentecostais não vieram ainda. Essa notícia aqui, para mim, é maravilhosa. Eu tô tão vidrada que eu tô nem lembrando, glória a Deus. Então vamos lá. E aí, queridos, o que acontece? Nós somos chamados para isso, para aperfeiçoar aqueles que Deus salvou. Né? Então olha a tarefa que a gente tem. Se a gente ler até o verso 16, a gente vai ver Paulo dizendo, para que a gente possa conduzir, nós, os obreiros, possamos conduzir essas pessoas a crescerem, sabe, a Cristo ser edificados na vida deles, a tal ponto que eles possam ir amadurecendo e cheguem a varão perfeito, como Cristo é, né? Vai falar que a gente vai ajustando, né, esse corpo aí, em cada membro, cada parte, é certo? Que é essa ideia de igreja, né? Que tem vários membros e cada um tem sua função e a gente vai direcionando. Olha a tarefa que a gente tem. Identificar dons nos irmãos, dar recurso para esses irmãos, condição para que eles possam exercer, né, suas vidas, sejam ministeriais, suas vidas cristãs, entre aspas, comum. Então isso passa por nós. Nós que precisamos ter esse olhar. Não é o filho que tem que ser maduro em relação ao pai. É o pai que tem que enxergar tudo isso e não projetar no filho as suas frustrações, seus gostos pessoais ou seus sonhos que não foram realizados. Agora vai realizar no menino, não. Mas a gente precisa identificar naquela pessoa. Deus salvou aquela pessoa com uma finalidade terrena do quê? Então a gente precisa identificar isso, né? Porque é imaturo, não sabe ainda. Nós que direcionamos. Então olha, né, o desafio que nós temos aí nessa questão. Enfim. E aí, se eu esquecer alguma coisa, eu der uma confundida, vocês me interrompam, tá? E aí nessas questões, pensar a igreja, né, nessas características, eu anotei 5 aqui. Aqui eu falei, tá? Agora que eu tô lembrando aqui, o porquê que eu cheguei nessa conversa aqui. Porque eu disse que não tem modelo de igreja, não é isso? Sim. Então não tem modelo de igreja, não tem. Não existe um modelo, a igreja é exatamente... Não tem. Só que nós temos algumas características que nós precisamos, assim, dar muita atenção, né? As características. A identidade são algumas características que definem aquela identidade. Há muitas formas de fazer isso, só que existe uma identidade. Há muitas maneiras de expressar isso, só que existe uma identidade. Há muitas maneiras de eu estar adorando a Deus, mas isso tem muitos desdobramentos. Então a gente precisa entender esse ponto que eu acho importante. E eu coloquei aqui 5 características. A primeira, a igreja, a identidade da igreja, na identidade da igreja, precisa ter ortodoxia. São palavras mais técnicas, né, teológicas, mas a gente vai simplificando aqui. Então, ortodoxia. Ortodoxia. O que é a ortodoxia? É a reta doutrina, o ensino bíblico. Parece ser simples, mas na prática a gente percebe que não é tão simples assim. Uma igreja, para ela ser bíblica, para ser uma igreja que Cristo a chama de sua, porque tem isso também, tem isso aí, né? Então, assim, tem pessoas que acham que tem igreja. Né? A igreja é minha igreja. Né? Aí eu falo, a igreja tem pastor, pastor não tem igreja. A igreja é de Cristo, se de fato é de Cristo, então a gente precisa entender o que ele estabelece para a sua igreja. Mas tem gente que quer edificar a sua igreja. Também Jesus não tem problema com isso. Ele diz, edifica de vocês, eu estou edificando a minha. Jesus não disse, eu edifico a minha igreja. Se vocês quiserem edificar de vocês, edifica. Vai edificando, só que Jesus não entra nela. Né? Antes que eu continue aqui, que eu vou me lembrando de algumas coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês. Eu acho. Vocês vão achar também, né, cada um. Mas assim, quando a gente pensa, amado, o Novo Testamento, como ele começa? Onde está Deus no Novo Testamento? No começo ali do Novo Testamento, Mateus, ali os Evangelhos. Onde está Deus? Onde deveria estar Deus? Não era dentro do templo? Templo de Jerusalém? Uhum. Ele não estava lá. Deus não cabia mais lá. Deus ele foi expulso de lá. Onde que Deus estava? Estava num deserto. Quem era o sacerdote de Deus? Na ótica de Deus, tem essa questão também. Na ótica de Deus, quem era o sacerdote? Não era Anás e muito menos Caifás. Oficialmente da religião era. Né? Oficialmente o povo chamava de pastor o Anás e o Caifás. Só que Deus chamava do pastor da sua nação o João Batista.
É por isso que o povo corria para o deserto. Para ir para o deserto, uma multidão, ouvir um cara tosco igual aquele, era Deus. É por isso que a multidão afluía para o deserto. Né? Tanto é que a Bíblia diz assim, quem que estava clamando no deserto? Não era João Batista. Se a gente ler o texto direitinho, vai dizer assim, voz daquele que clama no deserto. João Batista disse isso. Eu sou a voz daquele que clama. Então quem estava clamando era Deus. Olha só. Então ele não estava no templo. O Novo Testamento começa assim. Como acaba o Novo Testamento? Aí a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 3. Onde que está Jesus, amados? Digam. O Senhor foi profundo agora, porque eu sempre ficava perguntando a Deus o porquê que tanta gente ia atrás de João Batista, né? Aí a maioria da resposta é a presença do Espírito Santo. Mas ficava aquilo assim, quando o Senhor falou aí, onde Deus estava, se não estava em Jerusalém. Aí, quando o Senhor falou no deserto, eu pensei, porque eles iam. Sim. A gente sempre pensa que o povo vem atrás da gente, né? Não é? Nunca é atrás. Como ir atrás de uma pessoa que né, dirigia a voz de Deus como arrependei-vos. Sim, era duro, né? Era duro. Ele não era uma pessoa assim carismática, né? João Batista não era como alguns pastores, gente boa, né? Que a gente... Sangue bom. Não era não. Mesmo porque todo sangue é ruim, né? Só o sangue de Cristo que é o bom, né, mano? Esse negócio, cara, é sangue bom, é nada. Sangue é ruim pra caramba. Só pegar no DNA lá, vai ver que é ruim. Se o sangue de Jesus não for lá e purificar tudo. Então, o que acontece? Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, se não me falha a memória, o texto está escrito assim, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, onde que a gente usa esse texto para evangelizar, né? Tá tudo errado. O texto não está se dirigindo a pecadores, pelo menos assim, nesse sentido que a gente vai evangelizar. É a igreja de Laodiceia. Onde que estava Jesus no final da história, mano? Fora da igreja? Eu me pergunto, que igreja é essa que Jesus está fora? Batendo para ver se entra? O que esses irmãos estavam fazendo lá dentro? O que eles estavam construindo como igreja? Que Jesus não pertencia àquela identidade? Né? Deram até para um pintor lá esse texto, esse versículo, e pediu para ele representar lá na figura, na pintura. E ele representa Jesus batendo uma porta, né? E Jesus batendo. Simples assim. O filho desse pintor olhou assim, tipo, papai, não dá para Jesus entrar aí não, né? Mas por que, meu filho? O senhor não pintou a maçaneta, como que ele vai abrir? Meu filho, isso aqui é a porta do coração, só se abre por dentro. Aí o menino nunca se contenta, né, com a resposta, fez a segunda pro pai. Disse, papai, mas por que eles não abrem? O pai não estava preparado para essa segunda, né? A primeira se preparou. É igual a gente, né? Quando faz a primeira, a gente ainda está ali, mas a segunda já complica. Aí, meu filho, eles devem estar, sei lá no quarto, lá no fundo, né, da casa e não está ouvindo. Aí o filho disse, não, papai, eu acho que eles devem estar ocupados com alguma coisa que não estão ouvindo Jesus batendo. Então eu penso que talvez algumas igrejas, alguns pastores, estão ocupados em tantas coisas que não estão ouvindo Jesus. Né? E como que Jesus ele fala? Como que Jesus ele entra na igreja? Através da Bíblia, da palavra de Deus. É a voz do Espírito Santo. Tanto é que esse texto de Apocalipse, as 7 igrejas, no final está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então precisamos ouvir o Espírito. Precisamos ter a palavra como a única condução da nossa vida e para a vida das pessoas. A palavra de Deus, o ensino bíblico. Tem que se ensinar, tem que se explicar, tem que se fazer com que a palavra de Deus ela seja parte, sabe, da vida de cada indivíduo da igreja. Para que isso aconteça, precisa da nossa. Não tem como, não é? Então lá em Colossenses, se não me falha a memória, capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer, habite em vós ricamente a palavra de Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Habite abundantemente, ricamente. A palavra de Deus, não, porque a nossa preocupação é que eu vou pregar, né? Eu vou pregar, Senhor, me dá uma palavra, Jesus, e tal. Aquela coisa toda, aquela preocupação, né? Que tema que eu vou pregar, qual é o texto que eu vou pregar, o que eu vou pregar para esse povo e tal. A gente tem essa preocupação. Por que nós temos essa preocupação?
Porque a gente talvez não entendeu esse Colossenses 3,16. Porque a Bíblia diz que em nós a palavra de Deus tem que habitar abundantemente. Então ela tem que morar em mim. A palavra de Deus não tem que vir para mim para que eu repasse para o povo. Ela já tem que estar dentro. Né? Ela tem que estar na minha vida saturada. Ela tem que habitar. É o que o texto diz. Habitar, morar. Não é fazer essas visitas. Né? É habitar abundantemente em toda a sabedoria. Olha, é o texto que diz isso, não é, amados? Então a palavra não tem que vir para mim. A palavra tem que sair de mim. No sentido que é o Espírito Santo que está gerando isso aqui em mim. Eu preciso ser saturado da palavra de Deus. O que diz Paulo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15. Vocês lembram? É 2 Timóteo, eu falei primeiro, mas acho que é 2, tá? Capítulo 2, verso 15, né? Me ajudem aí. Eu acho que é o 2 e 15, né? 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus. Aprovado como obreiro. Aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Exato. Olha só, amados. E é bem interessante aí, quando a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado o texto, a gente percebe que, assim, às vezes a gente fala assim, não, precisa ser aprovado e aí vai ser separado para o ministério, né? Não tem essa ideia? Primeiro aprovado e depois separado. O que Paulo usa aí não é nessa perspectiva nossa. Primeiro precisa ser aprovado e depois precisa ser aprovado para depois ser obreiro. Ele pega o obreiro já como modelo de aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como o obreiro. Então ele já pega o obreiro como sendo aprovado. O obreiro não vai ser aprovado. Ele tem que ser aprovado primeiro. Não, não é isso. Ele tem que ser obreiro primeiro, porque já foi aprovado. Perceberam, mano? E por quais as características de um obreiro aprovado? O mesmo Paulo escrevendo para Timóteo. Agora me parece que é no capítulo 4. Né? Deixa eu conferir aqui, que isso aqui me fugiu da mente. Mas ele vai dizer, entre outras características, deixa eu ver se é 2 Timóteo mesmo. Acho que é 2 Timóteo... Não, é 1 Timóteo, tá? Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 11 em diante, né? 1 Timóteo 4, 11 em diante. 11, 12, enfim, vamos lendo aqui. Manda essas coisas e ensina-as. A gente precisa lembrar, Paulo está direcionando essas palavras ao pastor da igreja de Éfeso, o Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele já enfrentava esse preconceito que era novo. Mas seu exemplo... eu falei de irmão mais velho, não falei? Nessa dinâmica? Mais velho aqui não é faixa etária necessariamente. Tá? Esse que é um ponto. Porque muitas vezes nós pastoreamos pessoas mais, não só na idade, mas até no tempo de fé. Né? Às vezes você vai pastorear lá um irmão lá que tem 40 anos no evangelho e tem 60 anos de idade. Então não é essa questão de irmão mais velho no sentido de faixa etária. Irmão mais velho no sentido de maturidade. Aí a gente precisa ser mais maduro do que, né, o restante dos irmãos. Tá? Interessante é que a palavra presbítero, uma das palavras usadas para o pastor, são 4 palavras, né? Então você tem presbítero, você tem pastor, bispo e ancião. São 4 palavras que o Novo Testamento usa para se referir a uma única pessoa. Nós, nas nossas organizações, a gente vai diferindo isso aí. Mas, biblicamente, não existe essa divisão. Então, a palavra pastor, ela tem uma origem, que é o aramaico. A palavra ancião também é aramaico. A palavra bispo tem origem do latim. E a palavra presbítero, origem do grego. São 4 funções. Desculpa, retira essa palavra aí, depois eu edito. Né? Vai assim. São 4 atribuições de uma mesma função. Tá? Então, nós presbiteramos, nós pastoreamos, nós somos a figura de um ancião. E nós, eu falei o quê? Bispo, presbítero, pastor, né? E nós pastoreamos, isso. Então, a função do presbítero, é o conselheiro. Do ancião, a figura de respeito, reserva moral. Do bispo, a supervisão. Olha de cima, tem uma visão, né, alargada da vida. Lembra que Paulo disse? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem é o episcopos? O que vê de cima. Ep em cima, escopos, olhar. É o sentinela, é aquele que tem a visão mais alargada da vida.
Então veja que coisa interessante antes que eu volte aqui. Como nós vamos conseguir ter essa visão alargada da vida? Eu sugeri os livros aqui porque, assim, a demanda que nós temos hoje, o mundo tem tido uma complexidade absurda. Se nós não procurarmos entender, amados, essa complexidade através do conhecimento buscado em Deus, que a gente tem um equívoco aí, muitas vezes, né, anos passados, que a oração é o suficiente, não é não. Jejum é o suficiente, não é não. Vou pedir sabedoria a Deus, ótimo. Salomão fez isso aí, e num sonho Deus apareceu. E lhe deu sabedoria. Só que a ideia que muitos é Deus deu sabedoria, veio um combo assim, ó, um download, aí instalou em Salomão todos os arquivos, né? E estava tudo certo. Não, mas ele escreve em Eclesiastes capítulo 1. Ele buscou conhecimento, esquadrinhou sobre tudo que existia na terra. Tanto é que quando a gente vê ele escrevendo lá, Provérbios, por exemplo, o próprio Eclesiastes, a gente vê o quanto ele pega de exemplo da vida, de todos os aspectos da vida, relacional, da fauna, da flora, do mundo, do universo. O cara pesquisou tudo que tinha acesso na sua época. Então, olha que coisa interessante. A espiritualidade, ela envolve o conhecimento. A espiritualidade, ela não é como um passarinho que só tem uma asa. Que já perguntaram para mim, né, como a gente incentiva bastante os irmãos a fazer curso de teologia, se preparar nesse sentido. Aí perguntaram, mas o que é mais importante assim na espiritualidade? É a oração ou o conhecimento bíblico? Eu falei, meu Deus, isso é fácil. Pergunta pro passarinho que ele te responde. Perguntar pro passarinho, qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? As duas igualmente. Esse equilíbrio, né? Senão ele vai ficar girando assim só com asa. Não tem como. Então a gente precisa ter, sabe, irmãos, esse olhar mais abrangente, mais completo, mais dosado, mais equilibrado, para a gente também não pender nem para um lado e nem para o outro lado, né? Mas essa necessidade. Mas vamos voltar aqui onde eu estava, em 1 Timóteo 4, não foi isso? 1 Timóteo 4, pronto. É porque eu falei aqui, me lembrei por que eu trouxe os livros, eu queria pontuar isso, da necessidade, senão nós seremos limitados no ministério. André, e se eu não buscar o conhecimento, se eu não me preparar, nós vamos ser muito limitados, muito limitados. Nós não vamos dar conta de hoje o que a igreja tem recebido como demanda, meu Deus do céu. É uma coisa assim espantosa, sabe? Tem hora que dá um medo, uma angústia. Mas, meu Deus, como que eu vou, sabe, direcionar essa pessoa? Como que eu vou lidar com essa questão aqui? O mundo está desajustado de uma maneira que literalmente é só Deus para trazer as respostas. Essa complexidade toda. O mundo sempre foi complicado. O ser humano sempre foi pecador. Mas, assim, a impressão que eu tenho, estudando a história, estudando a sociologia, estudando a filosofia, estudando a própria história da igreja, é que as coisas, assim, estão ladeira abaixo de uma maneira assustadora. O ser humano tem se fragmentado em estilhaços que a gente já não consegue mais juntar. Né? Então, antes tinha uma deformação. Hoje, está tudo quebrado. É uma coisa horrenda. O ser humano tem se descaracterizado de uma forma, tem se desumanizado de uma maneira assustadora. Então, se a gente não buscar em Deus todos os recursos, né? Tem um famoso pregador, nem sei se está vivo ainda, faz tempo que eu deixei de acompanhá-lo, Gesiel Gomes. Quem é assembleano, sabe? Quem é da Assembleia não conhecer Gesiel Gomes, né? Eu já o conheci pessoalmente, já vi pregando e tal, um dos principais pregadores da Assembleia de Deus no Brasil, do pentecostalismo, né? Inclusive é professor, né? De teologia. Eu não sei. Ele se dedica bastante à pregação, mas várias... Enfim, ele deve estar com 70 e tantos anos hoje, não sei, não lembro, até um pouquinho mais, talvez 80 anos, né? Há muito tempo que eu não vejo, não acompanho, enfim. Mas ele disse, eu me lembro, ele disse o seguinte, que o profeta, o homem de Deus, o mensageiro, o obreiro, ele trabalha com as duas mãos, né? Uma para cima, buscando de Deus, de fato, né? A revelação, a iluminação, o poder de Deus, e aqui embaixo com a outra cavando em tudo que tem aqui de conhecimento da terra. Junta as duas e entrega para o povo. Então esse é o nosso papel. Né? Mas esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Então não é só meter as caras nos livros e fazer 1 milhão de cursos, passar 20 anos estudando igual eu estou. Né? Entra a faculdade, sai a faculdade, meu Deus do céu. Não é nisso, porque aí a gente não tem sensibilidade muitas vezes, né? Você não tem o chão de fábrica das relações. Agora, se for para o outro lado também, amado, a gente fica muito limitado, às vezes alienado,
às vezes comete um monte de bobagem, né? Às vezes não tem de fato algo adequado, sabe, para aconselhar, né? Uma das funções é o aconselhamento e tal, a gente vai falar inclusive isso aí lá para frente, né? O pastor como conselheiro, enfim. E é por aí. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, esse aqui, eu vou me ater só a esse, mais o 13. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, olha só. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, veja o que Paulo, o apóstolo, ele aconselha, ele direciona o jovem pastor Timóteo. E isso cabe para nós, da mesmíssima forma. Não teve alteração nenhuma. Então, ortodoxia, ensinar. Nós precisamos ser ensinadores, orientadores. Temos a palavra como um perito, que a irmã leu o texto, né? Porque assim, maneja bem a palavra, o texto aí no original, é a pessoa que corta, como perito mesmo, sabe? Como fala, o cirurgião, né? Com bisturi, sabe? Naquela precisão, naquela perícia. Então, é isso que Paulo diz. O obreiro, ele precisa cortar bem a palavra de Deus. Precisa ser perito nela. Precisa conhecer a fundo a palavra de Deus, amados. Estudar, porque aqui é a ferramenta que Deus nos deu. Nós não temos outra. É essa a espada, amados. É essa a bússola que nós temos para nos orientar. É esse o mapa que nos orienta. Talvez, pastor, por isso que hoje a gente tem muita igreja que cresceu muito em pessoas e que o conhecimento, o líder optou por... Ele pega aquela partezinha lá que a letra mata, a lei mata e tal, não sei o quê, e acabou que não quiseram. Eu mesma aconselhei, falei, ó, vai estudar, vai fazer uma faculdade de teologia, vai buscar. Não tem necessidade, não sei o quê. Aí hoje você vê a igreja cresceu, mas com um povo doente. Exato. Está inchado. Está inchado, exatamente. Né? E uma das coisas piores ainda, além, né, da enfermidade que a irmã está falando aí, é a infantilidade. Uma igreja infantil, ainda discutindo coisas assim do beabá da espiritualidade. Né? O autor dos Hebreus, ele dá um pito. Não sei se vocês sabem dessa palavra, na minha terra diz pito. Dá uma bronca, né? Os irmãos lá, isso está lá em Hebreus capítulo 5, verso 12, 13, 14. Ele vai dizer assim, olha, pelo tempo que vocês têm. Você já era para ser mestre, né? É isso aí. Exato. E é necessário que ainda ensine para vocês os rudimentos da palavra de Deus. Vocês não estão preparados para receber sólido alimento. É leitinho ainda. A infantilidade, sabe? O tempo que a igreja tem, o tempo que as pessoas estão na igreja e elas não amadurecem. Amados, não é normal. Eu tenho 2 filhos. Anteontem, hoje é dia 20? 20? 20. Anteontem, um fez 6 aninhos. Menino lá, deve ter seu 1,10 m, 1,20 m quase. Menino é grande. O outro lá tem 1,87 m, 16 anos. Enfim, os meninos são bem altos. Mas vamos pegar esse aqui, o menorzinho, o Davi. Imagine que vocês, né, veem ele hoje, 1,20 m, aí algumas birras, não obedece, tem que ser ameaçado em algumas horas. Né? A gente precisa, tem ainda os seus egoísmos, não quer dividir brinquedo, quer comer coisa fora de hora e coisa que não deve. Enfim, tem toda essa questão que pertence à sua fase de vida. Tá tudo certo, não tem nada errado com esse menino. Aí vamos supor que daqui 10 anos, ou seja, está com 16. Aí vocês veem ele na mesma estatura, não cresceu nada, ainda com o mesmo comportamento, com o mesmo linguajar, com a mesma compreensão de vida, ainda é egoísta, não tendo a consciência da sua própria alimentação. Imagine, vocês vão olhar para o seu menino e falar, não, isso aqui tem alguma coisa muito esquisita. Não é, mas eu acho que todo mundo vai chegar a essa conclusão. Aí eu fico me perguntando, por que alguém que a gente vê na igreja, depois de 10 anos, não está maduro, não evolui, não amadurece? Por que a gente acha normal? Você ter lá alguém com 5, 10 anos no nosso contexto. Não é normal. É o que o autor dos Hebreus disse, não, está errado isso aí. Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, capítulo 2, capítulo 3, aliás, desde o capítulo 1, né? Ele vai abordando o negócio assim, porque se nós, estou falando nós exatamente nós aqui, tá?
generalizando os pastores da nossa época, os líderes da nossa época, tivesse uma igreja na configuração dos irmãos lá da igreja de Corinto, eu acho que estava satisfeito. Rapaz, aqui Deus opera, poder, culto aqui, se a gente não ordenar, os irmãos recebem a unção da lagartixa, prega na parede, né? A unção do break e tal, aquela coisa toda. Então, amados, o culto na igreja, lá na cidade de Corinto, era o culto que nós chamamos hoje de pentecostal. Era fogo puro. Meu Deus do céu. Era língua estranha, variedade de língua, interpretação de língua, dons de curar, dom de maravilha, dom da profecia, dom de discernir espíritos, dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra. O poder caía assim, como nós, né, entendemos, de uma forma assustadora, que Paulo disse, vamos pôr uma ordem mínima aqui, que é muita profecia, mas é muita língua, é muito poder. Vamos ordenar esse negócio aqui. Não é? É muito poder, é glória de Deus, o negócio aqui, meu Deus do céu, é muita unção, muita unção. E aí, a despeito de tudo isso, Paulo diz assim, vocês são meninos, vocês são carnais, eu não posso conversar com vocês como pessoas espirituais, porque havendo entre vós ainda dissensão, havendo entre vós inveja, eu vou falar de uma forma bem acadêmica, tá? Bem teológica, panelinha, sabe? Grupinhos, né? Havendo entre vocês aí. E olha só, não se escandalizem, porque não sou eu, é Paulo que disse lá no capítulo 5, há entre vocês pecados que nem entre os pagãos nós vemos, que é quem tem a relação sexual com a sua própria mãe. E vocês nem tratam esse pecado. Ô, amados, vamos aí. Então, olha... Então. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está normal. Então, mas olha só, se nós não considerarmos a necessidade de ensinarmos, moldar caráter, lembra voltando lá em Efésios capítulo 4? Moldar o caráter das pessoas, tratar os pecados. A igreja primitiva, ela não tinha... O que nós temos hoje, os pecados que tinha na igreja primitiva eram os mesmos. Os mesmos. Corrupção tinha. Gente que não lidava direito com dinheiro tinha. Gente lá que queria comprar cargo eclesiástico tinha. Tá tudo em Atos. Não tem o Elimas lá, o Bar Jesus lá, né? O fulano lá. Rapaz, quanto custa esse negócio para fazer o que você faz? Eu pago. Simão mágico, né? Simão, é. Daí vem o termo simonia na nossa língua portuguesa, né? Ou seja, comprar coisas sagradas e tal. Então, assim, tudo que a gente enfrenta de pecado, corrupção e coisa feia, tinha lá também. Talvez nós não temos a virtude que eles tinham, de tratar o pecado. Sim, não tem romantismo. Lá a igreja era de pecadores, como é a nossa. Só que talvez nós não estamos levando tão a sério o evangelho como eles levavam lá no começo. A ponto de Deus mostrar. Lá, nossa, é muito radical esse negócio. Deus matou um casal ali só porque, tipo, errou nos cálculos do dízimo. Não foi isso, né? Mas que época da graça é essa? Que misericórdia é essa? É porque Deus estava mostrando, isso aqui não é movimento de homem. Isso aqui não é uma religião. Isso aqui não é um judaísmo melhorado. Isso aqui não nasce, a natureza disso aqui não é humana. Isso aqui sou eu descendo na terra para salvar vocês. É a minha igreja que está se estabelecendo aqui, mostrando a cara, me representando. Então o negócio é muito sério, amados. Então isso a gente corrige pelo ensino bíblico. Sabe? Tem que ser a tônica. Todos os eventos, todos os programas, todas as ações, das mais complexas às mais simples, ela precisa ter um cunho pedagógico. Precisa ensinar. Amados. Toda a nossa conversa precisa ser de ensino. Tudo que nós cantamos deve ser um ensino. Tudo que nós pregamos tem que ser com a veia de instrução. Jesus nunca pregou como nós pregamos, nunca. Nunca. Todas as vezes que nós pegamos as falas de Jesus, ele ensinava, ele explicava o texto que está falando. Ele instruía, se admiravam da sua doutrina, se maravilhavam como ele ensinava, né? Ele guiava as pessoas, ele usava todos os métodos conhecidos na época, e até hoje ainda usado. Eu estou falando das metodologias, as didáticas. As coisas assim absurdas. Jesus era um mestre por excelência, mano. O ministério de Jesus é ensino. É ensino. Pegar o povo sentava, ficava horas ali e ele ensinando. Ele orientando. Ele traduzindo as coisas complexas, pegando as coisas mais práticas da vida. As palavras de Jesus é um negócio impressionante. Como Jesus entendia da dinâmica da vida. Como fazia um bolo, né? Como se varria uma casa, como era o processo. Jesus acho que também fazia isso. Né?
Então, assim, percebam, amados, que ao mesmo tempo que é muito profundo, também é muito simples, porque toca a vida. Não é bolha de igreja. A gente tem que preparar as pessoas para a vida, para os desafios da vida. A igreja não pode ser a igreja de domingo, mas tem que ser a igreja de segunda. A igreja de domingo, celebração, aquela coisa toda, todo mundo junto lá, né, e tal. A gente tem a nossa linguagem, a gente tem o nosso evangeliquez, né, que eu chamo, né? Não é verdade? Vai entrar um pecador lá e vai tentar decifrar o que nós falamos. Que a gente fala para as pessoas como se todo mundo conhecesse Bíblia, a história, tivesse plano de fundo, os nossos jargões, né? E aí, varão, Jesus está no barco, pá, aquela coisa toda. Né? A unção de sanção. A gente usa uns termos que quem entra na igreja não tem a menor ideia disso aí. É só a gente lembrar de quando nós chegamos nesse contexto. É só lembrar, mas tanta coisa é o quê? Está falando o quê? Onde está isso? Por que isso? Que conversa é essa? E as músicas, uma pior do que a outra. Não comunica, mano. Né? Tem uma aqui que eu estou tentando puxar na memória. Mergulhar na mirra ardente. Como que é a música lá? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe. É essa? Eu mergulho na mirra ardente. Mirra mas ardente. peço que... Isso. O que é mirra ardente? Vocês já pararam para pensar que trem é esse? Que simbolismo é esse? Teologicamente isso faz sentido? Quem ouve isso aí que de repente nunca ouviu, ou até mesmo nossos irmãos, perguntem, façam essa experiência aí. Você sabe o que é mirra ardente? Você sabe o que é o ouro do Ofir? Você sabe? Não sei não, mas a gente dá glória a Deus, né? A gente sente a presença, dá glória a Deus. Mas não comunica, não tem instrução, amados. Entende? Então a primeira característica que eu quero colocar aqui é a ortodoxia, é ensinar de fato, tá? É ter mesmo como prioridade do nosso ministério o ensino, a instrução. E para isso nós precisamos também buscar. E aí eu coloquei a segunda... Pastor, sim. Peraí. Eu já passei por alguns ministérios e tinha um que a gente tinha muita dificuldade porque as pessoas moravam longe e tal, e a nossa escola bíblica era igual aqui, na terça-feira à noite. Aí eu que organizava toda a estrutura da escola bíblica e tal. Aí eu falei assim, olha, irmãos, isso eu falando de púlpito, né? Se você precisar faltar um culto, você falte o culto da quinta, do domingo, mas não falte na terça, porque é para você aprender, né? Que era a escola bíblica. Ensino. Aí o pastor me chamou depois e falou assim, pastor Eliette, como é que fica o dízimo e oferta? Aí, naquele momento ali, ele ficou bem assim, né? Que ele falou, poxa, como é que fica, né? Dízimo e oferta. Porque na terça não pedia oferta e tal. Aí eu virei para ele e falei, pastor, o senhor com a igreja que aprende, você não precisa ficar preocupado com dízimo e oferta. Aí, passado um tempo depois, aí ele pegou e veio até me pedir desculpa, porque ele falou assim, naquele dia eu não entendi, mas hoje eu percebo, porque ele foi vendo um crescimento, né? As pessoas começaram a vir, até quem não era da igreja vinha para aprender, para ter o ensino. Mas aí você vê, olha o pensamento. Não falta não. Se tiver que faltar, falta o culto de ensino. Porque na quinta e no domingo tem que entrar, diz meu velho. Eu lembrei de uma música, né, irmão, falando, eu lembrei de uma música, tem um poeta aí no nosso meio que ele diz assim, é fácil ver quando Judas se entrega porque vê como ele olha para as moedas. É uma música. Mas a proposta é essa, não é só o culto de ensino específico, é tudo que se faça. Tudo que se faz, as coisas mais simples. É preciso ter algo a ser passado como mensagem, das músicas, as ações mais simples. Mas pode ser um culto no lar, pode ser uma comunhão, pode ser o que for. Se nós nos ajuntamos, se nós nos reunimos, e aí isso vai se configurando a igreja, essa união, né? Essa reunião e essa união também, né? Não é só reunião, né? Então, tem muita gente se reúne para pior, como Paulo diz, né? A reunião aí que é para pior. Mas, assim, é a ceia que ele estava se referindo, inclusive. Né? A gente precisa ter essa consciência. Tudo, se a gente está se juntando, estamos diante de Deus, estamos nos juntando como igreja, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que Deus fala, sem exceção, eu estou falando sem medo de errar, porque está escrito, todas as vezes que Deus fala, Ele fala sempre para trazer uma orientação específica para as nossas vidas.
Todas as vezes. Deus não fala nada aleatório ou fala algo que poderia ser dispensado. Não, amados, tudo. Não há uma voz de Deus dirigida a qualquer um que não seja sempre pedagógica, sempre corretiva. E a correção aqui, a gente está falando, não é a punição pela repreensão, coisa e tal. A correção como que alguém está levando o outro numa condução de discipulado, que nós chamamos de disciplina, né? Então, assim, a igreja, ela deve ser, no seu ajuntamento, o evangelho, ele tem por natureza a mensagem de reconciliação, de reorientação, né? De pegar a mente da pessoa e trabalhar isso a ponto dela expandir, que nós chamamos de metanoia, né? Que é conversão. E o que é a conversão? Muitos entendem que é a mudança de comportamento. A Bíblia diz que é a mudança de pensamento, de entendimento. Então nós pegamos, olha só, nós pegamos a conversão como sinal sendo o comportamento mudado. A Bíblia, ela diz que a conversão é um pensamento mudado, é um entendimento mudado. Daí os nossos cultos, eles não podem ser de cunho emotivos. O que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Racional. Vocês recordam do texto lá na íntegra? Podem citar, mas compartilhar então? Não vos conformeis este mundo. Na íntegra? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento como culto racional. E o 2? Esqueci. Então vamos lá. Vamos recorrer à Bíblia. Vamos lá, mas estamos aqui para isso, né? Lê aí, Guilherme. Já Já lemos. viu? Aí, ó. Amém. Experimentar a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus, falou aqui, ó. É? Vamos desde o começo, então? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam? Culto racional, ele atinge o entendimento, que é transformado, para não se modelar este mundo. Aí, a partir disso, só a partir disso, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o culto ele não pode ser de cunho emocional. O emocional ele é secundário nos nossos cultos, na nossa espiritualidade, na nossa vida. Somos seres humanos e somos constituídos de emoções e sentimentos. Mas as emoções e sentimentos não nos mudam. Não tem a capacidade de alterar nada em nós. Do jeito que vem, vai. Da avalanche que vem o sentimento, ele vai também. E não altera absolutamente nada em nossa vida. Nenhum curso da nossa vida. Então, nós somos seres predominantemente racionais. E é pelo entendimento que nós somos conduzidos por Deus. Quando eu disse que Deus, isso está escrito na palavra de Deus, está lá em João capítulo 12, né? Se não me falha a memória, e agora? Verso 42, 43, vamos ver lá? Juntos? Ainda estamos na ortodoxia. Oh, meu Deus do céu. João 12, 12. Capítulo 12, né? Eu falei? Acho que é 46, João, né? Capítulo 12, acho que é 47, vamos ver junto aqui. 12, 46, deixa eu ver se é isso. Quando eu falar 12, vocês entendam outra coisa. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver se eu acho esse texto, né? Ah, não é não, não é não. É lá para trás. Vamos ver aqui. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 44. Está buscando na memória aqui, mas falhou. 44 e 45. Olha, preste atenção, que coisa interessante o que Jesus falou aqui. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. Agora, olha que coisa interessante, e eu ressuscitarei no último dia. Como que o Pai conduz as pessoas a Cristo? Qual é a forma, qual é a maneira, qual é o método? E ele diz aqui, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Olha, amados, como Deus, o Pai, conduz as pessoas a Jesus. É pelo ensino. Não tem outra forma. Deus não estabeleceu. Você pode me dar um monte de exemplo. Eu vou sempre mostrar que é sempre pelo ensino. O ministério de Jesus, todos os profetas
Deus usou eles através do ensino, da instrução, seja pela consolação, pela edificação, pela exortação, que é a tríplice função da profecia. Ouviu do Pai, aprendeu do Pai e vai. Tem pessoa indo sem ouvir, sem aprender. Como que vão? Talvez não chegaram a Cristo, não foram conduzidos pelo Pai. Estão lá no nosso ajuntamento. Percebam, amados? Que coisa interessante, né? Mas vamos lá. Então, a ortodoxia é uma das características da igreja, né? E já deu uma... Ministrar na escola bíblica e, assim, o pessoal até... Muita gente ficou marcada, assim, em algumas questões. Porque eu não tinha um assunto em que eu só falava e as pessoas ouviam. Eu sempre preparava uma dinâmica que a metade da aula era falada e a outra metade era lida na Bíblia. Sim. Então, assim, aquilo ali fazia com que o tempo voasse. A dinâmica, e muitas né? pessoas assim, desenvolviam muito, até nós mesmos, né, pelo fato de ter essa oportunidade, porque quando a gente começa a compartilhar, a gente precisa gravar, viver e para poder ter total domínio para poder passar. E era muito... E ainda você usa recursos didáticos, né? Dinâmica e tal, você tem vários recursos didáticos. Sim, era Eu não muito estou usando nenhum interessante. aqui. Pois é. Nenhum. Só estou expondo a palavra. Jesus, ele ensinava horas a fio. A ponto de um menino já falar, eita, Jesus, ele fala longamente, vou levar minha marmita. Lembra do menino que levou a marmitinha dele? Porque sabia que o negócio era longo. Levou o lanchinho, né? Tal, os 2 peixes lá e os pães. O maior avivamento, na minha opinião, o maior avivamento que houve na história do Antigo Testamento, em toda a história do Antigo Testamento, séculos do Antigo Testamento, o maior avivamento se deu, lá em Neemias capítulo 8, quando o povo pediu a palavra. Foi o povo que diz, nós queremos ouvir a lei de Deus. Estamos cansados de toda essa liturgia, de todo isso, né? A gente quer ouvir a palavra de Deus. Aí você tinha 2 figuras, o governador e você tinha o ensinador. Chamaram o ensinador para fazer o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz que durante 7 dias, amados, das 6 da manhã ao meio-dia, em pé, o povo ouvindo a palavra, 6 horas ininterrupta, ouvindo a palavra. A Bíblia diz que o Esdras, o escriba, né, o ensinador, ele abria a palavra, abria, né? Não é abrir, é a forma que a gente fala. Ele expunha a palavra, ele fazia com que, lendo, o povo entendesse, ele explicava a palavra. Isso foi durante 7 dias ininterrupto, das 6 da manhã ao meio-dia, 7 ou 8 dias lá. Assim, o maior avivamento que existiu em toda a história de Israel foi através desse episódio de expor a palavra. O escriba, o ensinador, a pessoa hábil. A Bíblia diz que ele era hábil, né? Ele era perito naquilo. Ele dedicou a sua vida àquilo. O escriba, ele tinha essa função. E nós, como pastores, tem que ser uma característica assim, primordial no nosso ministério. O ensino, mano. Sabe? Manejar a palavra como um perito. E aí eu não teria dificuldade nenhuma de falar com vocês aqui 3, 4, 5 horas sem parar desse tema aqui sobre a ortodoxia. Não tem dificuldade. Porque eu entendo que, sabe, eu posso não ter diversos outros dons. Posso não ser carismático, posso não ter, sabe, um monte de coisa aí que muitos líderes têm. Mas se eu tiver o conteúdo da palavra de Deus, a simplicidade que ela propõe para que a gente a compartilhe, amado, o Espírito Santo, ele assim, vai através de mim, apesar das minhas limitações, mas assim, vai longe. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer uma vigília com vocês de Bíblia aqui. E a gente nem dá sono. Mesmo porque se dormir, eu não garanto nada que eu vou ressuscitar alguém que vai cair aí pela janela. Ele deixa a gente sem dormir. Sem dúvida. Ó, primeira característica, então, é ortodoxia, não é isso? Segunda característica é doxologia. Doxologia. É com X mesmo, né? Doxologia. Doxologia, tá? A identidade, então, de uma igreja, primeiro tem que ser uma agência pedagógica, tem que se pregar, ensinar a palavra, instruir, discipular, formar pessoas, trabalhar caráter, tudo por meio da Bíblia Sagrada. E a segunda característica é doxologia. Nós precisamos, como igreja, amados, ensinar a adoração. A adoração. E o que eu estou me referindo à adoração? Não é levantar a mãozinha apenas, não é cantar glória a Deus, aleluia, né? E essa coisa toda. Isso é louvor.
Louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Uma faz parte da outra. Mas o louvor é a declaração de quem Deus é, do que Deus fez. É atribuir a Deus, né, suas virtudes, enfim. Deus é bom, Deus é misericordioso, é bondoso, a gente canta e tal. Isso é louvor, é aquilo que se fala, é aquilo que se atribui a Deus, é a expressão dos meus sentimentos, meu reconhecimento diante de Deus. Isso é louvor. Adoração é mais do que isso. Adoração, amados, é aquilo que nós somos diante de Deus, não é só o que falamos diante dele. É o que nós somos. Então, nós devemos ensinar a todos a serem adoradores nos contextos que estão inseridos em suas vidas. A adoração, ela não é expressada por falas, gestos. É expressada pelo caráter nas relações. Eu sou um adorador quando eu manifesto a natureza de Cristo nas minhas relações, no dia a dia, na minha vida. Então, um adorador é uma pessoa que se parece com Cristo. Não é a pessoa que fica cantando, orando, e essa coisa, né, que a gente acha que é adoração. Também é, não é que não é, né? Também é, mas isso aqui é muito pouco, amados, para aquilo que a Bíblia diz, o que é adoração. Adoração é aquilo que eu sou diante de Deus. É como eu ando, como eu me relaciono, nos bastidores da minha vida. Eu adoro a Deus de verdade nos bastidores da minha vida, onde ninguém está vendo. A adoração, ela é privada. Ela não é coletiva nesse sentido. Pode ser, não é que não é, pode ser. Mas o verdadeiro adorador, ele se mostra na privacidade da sua vida, nos bastidores da sua vida, onde não tem muitas vezes os olhos dos irmãos, porque a gente não precisa mostrar essa... meu Deus, toda vez essa palavra me foge. Não é sofisticação. Essa performance, sabe, de adoração que a gente, né? Que a gente quer impressionar Deus e os outros. Não é assim, amados? É isso. Se a gente for ser honesto, se a gente tiver a coragem de fazer uma introspecção lá no fundo do nosso coração, de alguma maneira a gente quer mostrar para alguém. E a gente se engana nessa relação e a gente fala, nosso irmão é quebrantado, que adorador. Né? Que quebrantado, que adorador. Que intimidade que tem com Deus. Aí Deus olha assim, rapaz, isso aqui eu não conheço não, hein? Porque ele me honra com os lábios, o coração está longe de mim. Não conheço. E aí a gente, não, mas vamos adorar, e o povo adora e tal. E Jesus disse, ó, cuidado com esse negócio de oferta, cuidado com esse negócio de adoração. Porque já começou ruim no começo da história. Onde dois irmãos, no primeiro culto da humanidade, né, foram adorar a Deus. Eita! E o texto diz que Deus recebe Abel e sua oferta. Vamos atentar para o texto aqui na sequência. Rejeitou Caim e sua oferta. Antes que Deus recebesse qualquer coisa de um ou de outro, ou recebe ou rejeita a pessoa. Não é o que ela oferece ali. Porque se Deus não aceita a pessoa, o que ela oferece, Isso aí. não tem legitimidade. E aí Jesus confirma isso lá em Mateus capítulo 5, acho que é verso 23, 24. Quando fores oferecer uma oferta a Deus, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta lá e vai reconciliar-te com teu irmão. Então a adoração não é o que eu faço, é aquilo que eu sou. Não são os meus gestos e palavras apenas. Se isso não vir carregado daquilo que está no meu interior. Então olha que coisa perigosa. Da gente ensinar a adoração como esses atos externos, sem uma natureza, né? Sem essa demonstração de performance religiosa que a gente tem, né? Que a gente se preocupa muito com isso, essas aparências religiosas, sem ser o resultado de um interior de relacionamento com Deus. Tem 3 disciplinas espirituais que nós ensinamos de forma errada, elas coletivamente. Desculpa, não é coletivamente, esquece essa palavra. Publicamente. Que está lá em Mateus capítulo de número 6, né? Tem até um curso, não, deixa eu, momento comercial agora, eu vou vender o peixe, tá? Então, tem um curso lá que é o discípulo pleno, né? E eu ensino lá, um dos temas, são 5 temas, um dos temas é o Sermão do Monte. Então a gente estuda tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Todos os ensinos de Cristo, tudo que os apóstolos ensinam, tudo que Jesus prega, tudo que o Novo Testamento contém, deriva desse ensino de Jesus. O Sermão do Monte, amados,
ali contém todos os ensinos de Jesus. Tudo o resto que é falado, por quem quer que seja, deriva dele. Ali, olha a importância de nós estudarmos e conhecermos. Ali está a ética do reino. Ali está toda a característica de um discípulo de Cristo. Ali está toda a vontade de Deus expressa para o seu discípulo. Capítulo 5, 6 e 7. Que é um sermão só, né? Uma fala só de Jesus. Ele começa a ensinar, como eu falei. Não, começa a ensinar e vai falando até... Né? E a gente dividiu em 3 capítulos aí. E lá no capítulo 6, ele vai falar sobre 3 disciplinas espirituais. Que é generosidade, que é oração e o jejum. Olha que coisa interessante. Todos os 3 são feitos no privado e a gente ensina isso aqui no público. Jesus disse, quando der uma mão, a outra não saiba. Não faça tocar a trombeta. Né? Toda contribuição financeira ela deve ser no privado. Olha só. Aí ele vai falar sobre a oração. Ele disse, não seja como os hipócritas, orando nas praças para ser ouvido pelos homens e tal. Não use uma repetição, aquela coisa toda. Mas quando tu orares, entra no teu quarto, fecha lá, ora teu pai que está em oculto. Oh meu Deus, Jesus está falando de uma forma clara lá, amados. Né? E no jejum, mesma coisa. Quando os jejuares não mostra lá contristado, sabe, remelento. Estou aqui anunciando jejum, essas santas convocações de chamar o povo para jejuar. Não, mas isso é feito no privado. Jesus disse, unge tua cabeça, dá uma escovada no dente, tira a remela, um ar bonito, né? Não fala para ninguém, estou no jejum, estou no óleo, varão. Não, amado, isso tudo é feito no privado. Nossa relação com Deus é no privado. Adoração é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu faço. O que eu faço naturalmente vai se expressar. Jesus disse, quando vocês limpam o interior do copo, o exterior fica limpo, como naturalidade do processo, meu Deus do céu. Não é na preocupação no exterior aqui, não, é sepulcro caiado. A religiosidade, ela se pauta pela exterioridade, pela performance, pelos números, pelo feito, por mostrar. Isso é religiosidade. Deus, ele não está preocupado com essas coisas. Né? A relação é íntima. Né? Então a gente não precisa mostrar se a gente ora 10 horas por dia, se leu a Bíblia 10 vezes no ano, nada mais. Nossa vida mostra o que de fato, né, nós somos diante de Deus. Então ensinar a adoração, mas o que é adoração? São as relações nos bastidores da vida. E aí sim, a gente vai para a igreja, se junta lá como a continuidade daquilo que a gente vive antes da igreja, antes do culto, antes da liturgia. Né? Então, o pastorado muitas vezes é uma armadilha para nós, porque muitas vezes nós nos preocupamos ali de ser tão contido, né, aquela coisa toda, só que em casa a gente parece que dá uma relaxada nisso. Fora dos olhos dos irmãos parece que a gente não está tão preocupado assim. Tanto é que eu fico assim meio pensativo, né? Às vezes o vocabulário do cara não é aquele no dia a dia, né? Ele não se comporta com aquela educação toda com os filhos, com o cônjuge. Eu falo, meu Deus do céu. Né? Então, por que a gente é incentivado a isso? Porque a gente está nessa formação muitas vezes distorcida, né? Do que é adoração, do que é a nossa vida. Eu sou isso aqui, por exemplo, onde vocês me virem, né? E às vezes, não tem novidade nenhuma. A gente é cúmplice, né? Às vezes nós não temos essa linguagem, esse comportamento, mas não tratamos o caráter daquele que tem, que chamamos de amigo, e acabamos sendo cúmplices de pessoas que fazem isso e exaltamos elas, sim, principalmente autopromovemos elas e nos promovemos também porque somos cúmplices, exato, desses comportamentos. Né? É muito artificial, sim, né, amados? Muito artificial a espiritualidade de muitos de nós, assim, no ministério. É muito forçado, sabe? Não é, eu fico muito desconfiado, dá muito medo quando a pessoa se mostra numa espiritualidade, parece que, assim, um super espiritual. Meu Deus do céu. Vai voar. Eu não sou um esposo tão perfeito desse jeito, eu não sou um pai tão perfeito desse jeito, eu tenho meus pecados também. Nós temos nossas dificuldades. Né? Por que nós somos incentivados sempre a mostrar aquilo que nós não somos? Que super espiritualidade é essa que a gente vende? Para os irmãos, nós somos de carne e osso. É uma perfeição, né, pastor? É uma ilusão, né? Isso. Porque, tipo assim, eu fico olhando isso. Eu me converti, na minha casa eu era pequena, tinha 12 anos, era só eu na minha casa. E na igreja onde eu me converti, a igreja em si, ela nos ensina a endeusar o pastor.
No tanto que ensinava, tipo assim, nossa, quando eu casar, eu quero ter um marido igual o meu pastor. Por quê? Endeusava, como se ele fosse Sim. o homem perfeito. Mas era ensinado assim. Um dia um pastor perguntou pra mim, eu tive um pastor, né? Um dia que eu falei alguma coisa lá que eu fiquei nervoso. Você fica nervoso, André? Eu falei, oxe, pastor, eu sou o querubim por acaso? Já aconteceu com meu irmão também. Há muito tempo atrás, teve um rapaz que irritou muito ele, Eliel, na época, né? Aí ele ficou nervoso, correu atrás dele. Você não pode me bater não, porque você é crente. Ele não estava totalmente errado, não, né? Não tava, né? Mas esse conceito, essa cultura... Mas só pra gente pensar, amado, ensinar adoração, sabe? Na vida, na realidade, a gente manifestar... a gente entender que adoração não é dentro de um contexto litúrgico, num dia, num lugar, amado. É na vida. É na vida. Nós adoramos... Estamos diante de Deus. Isso é uma visão teológica, né, que a gente tem, né? Tudo que nós fazemos diante de Deus. Tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então, tudo que eu faço, sabe? O que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Não das coisas mais simples às mais complexas. Das litúrgicas às triviais. A lavar uma louça, a dar um bom dia, né? Eu brinco com os irmãos, né? Mané já está acostumado com essa fala minha. É impensado um crente ir na padaria para comprar pão. Não tem condição de pensar um negócio desse. Já pensou? Eu ir no açougue para comprar carne? Que absurdo. Eu, com entendimento de Deus, eu vou no açougue para me encontrar com um açougueiro, meu irmão. Eu vou na padaria para me encontrar com um padeiro, que a gente já está lá, a gente pede pão. Para não perder a viagem, né? Mas assim... Não tem como, eu estou numa relação de adorador, e isso é naturalidade, não é na bitolagem, no fanatismo, nessa alienação, não. É tudo que eu faço, desde que, né, um bom dia, um obrigado, uma gentileza, em reconhecer alguém necessitado, isso aqui é adoração diante de Deus. Não é só música, louvor, pregação, jejum, não, amados, é tudo que nós fazemos, desde o levantar, do acordar, sabe, de tratar, né, as pessoas que estão em nosso redor, a ética que a gente tem no trabalho, onde for. Tudo isso é expressão de adoração, porque estamos diante de Deus. Esse culto cósmico, essa ordinariedade da vida, essa liturgia do ordinário, amados. Porque a gente pensa no extraordinário, sempre, né? A coisa assim de, sabe, sobrenatural. Esses termos, eles alienam a gente, sobrenatural, extraordinário, como se fosse isso aqui o ápice do negócio. Não é, amados. É aquilo que é natural, é aquilo que é ordinário. Eu até falo para os irmãos, você não tem esse costume de falar, vira para o seu irmão do lado e fala isso aqui, então olha para o seu irmão do lado e fala assim, é um ordinário. Pastor, e no caso, com relação a gente vincular a questão da emoção, porque existem situações em que a gente sente um desejo em chegar próximo a uma pessoa e dar um abraço, e estar ali junto, em orar junto com ela. Eu sempre presenciei muitas situações como essa, mas em outras situações as pessoas entendiam isso também como uma forma de emoção, sabe? E isso eu sendo sincero, isso bagunçou muito a minha mente, porque assim, às vezes eu ficava com receio de ir abraçar alguém pelo fato de não vou acabar usando a emoção e eu não vou gerar que a pessoa tenha um momento de adoração, sabe? Isso realmente me bagunçou a mente. Então, assim, aonde que entraria, no caso, a questão da emoção ali? Eu acho assim, que não tem como a gente separar a emoção. Eu acho que é um mix, né? Não sei. Minha opinião, não sei se eu estou certo ou estou errado. Mas, assim, como que a emoção ela também pode fazer parte desse momento de adoração? Sabe? Essa que acho que seria a minha dúvida. Assim. Você está falando no caso desse culto prestado num contexto às vezes a gente né? vê que sente, num momento ali a pessoa sente um desejo, às vezes chora, às vezes... Né? Porque sempre tem a questão assim, a gente está chorando, já aconteceu, né, informações assim, a pessoa está chorando que está a presença de Deus, né? Ou o Espírito Santo, não sei, assim, interpretar de uma forma com que a emoção ela pode contribuir para um mover ou não.
Olha, a emoção, ela é muito incerta, né? É complicado, né? A gente querer, em toda situação, definir a emoção. É dentro da pessoa. Como que um terceiro, quem está externo, pode validar aquilo, né? Avalizar aquilo? Não tem como. Impossível isso aí. Então, eu não me arrisco, não, a falar nada não nesse sentido. Deixa eu fazer. Não, porque assim, amados, o que acontece? Podemos, ele até falou uma questão sobre isso, que ele falou assim, experiências pessoais é com você. Exato. A gente vai discutir Bíblia. Ele... Agora, eu acho interessante, desculpa, Amado, deixa eu concluir, eu acho interessante nós entendermos culto. Né? Culto. O que é o culto? No coletivo. O culto no coletivo, ele se dá onde nós nos encontramos e horizontalmente nós cultuamos a Deus. Porque a gente pensa sempre no vertical. Eu cultuando a Deus. Não é isso? A gente não é ensinado isso. Não esquece aí do irmão do lado, aqui é você e Deus. E tal, e olha para Jesus e aquela coisa toda, né? Essas instruções meio atravessadas que a gente dá para o povo. Porque Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele diz ali do culto uma coisa bem interessante. Quando vocês se ajuntam, quando vocês se reúnem, não tem salmo, não tem doutrina, não tem língua, não tem interpretação. Faça tudo para edificação da igreja. Então o culto é o partilhar dos dons, onde eu saio da minha casa, orando a Deus, Senhor, me usa para falar com alguém. Não é, Senhor, usa alguém para falar comigo. Isso não é culto no coletivo. Isso é a demonstração do ego, do individualismo, querendo ser servido por alguém nesse contexto. Está errado isso. Então, nós nos ajuntamos para repartir os nossos dons. Né? Tem gente que tem dom de misericórdia. Tem gente que consola, o outro edifica, o outro exorta. Enfim, a gente reparte os dons desse. Só que a gente estabeleceu. Parece assim que todo mundo vai num self-service, numa prestação de serviço, e você tem dois garçons, quem prega e quem canta. Nós configuramos nossos cultos nessa dinâmica limitada, né? Onde muitas vezes a gente não desfruta da relação, a gente não desfruta dessa dinâmica do Espírito Santo, que quer usar todos para edificar todos. Eu não estou dizendo que não tem que haver, né? Eu estou dizendo que a gente limita muito. A gente limita, a gente pensa que o culto é uma caixinha, mas que a gente direciona e todo mundo vem com as suas carências. Olha que coisa horrível. Não, amados, nós somos uma família que nos sentamos à mesa para entender qual é a demanda de cada um e para que um sirva o outro nessa dinâmica. Então, esse que é o ponto muitas vezes, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Essas outras coisas, eu acho que elas vão sendo ajustadas. Entendi. Quando nós compreendemos. Percebam, tudo estou remetendo à compreensão, ao entendimento das coisas, né? E a nossa vida ela é regida de uma maneira mais adequada, porque essas coisas a gente vai tendo ferramentas para entender, para discernir, sabe? Se o que eu faço é puramente emotivo ou se é uma convicção de entendimento porque Deus falou comigo. Sim. Que tem que ser assim. Porque eu não preciso sentir absolutamente nada para fazer o que Deus falou para eu fazer. Embora, às vezes, inclusive, às vezes eu não sinto, eu sinto é o contrário. O amor não é sentimento. Ele contém, de vez em quando, um sentimento positivo. Se a gente pega a descrição do amor ali em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e aquela coisa toda, é tudo comportamento. É tudo ação, mas não tem um sentimento ali na descrição. Então, o amor bíblico é matéria de vontade, porque tem um mandamento para amar e eu obedeço, independente se eu sinto. Então, por exemplo, eu deveria saber o estado do meu irmão. Não preciso sentir. Eu preciso saber o estado do meu irmão. Aí envolve aproximação, comunhão, relação. Fora desse contexto. Porque ali é tudo muito superficial, ali é tudo muito, sabe, inadequado. Agora eu, caminhando com meu irmão, eu vou conhecer a história dele, a vida dele, é como uma pessoa que está íntima minha, mora na minha casa, e eu sei se ele está bem, se não está, o que está precisando, o que não está. Aí entraria comunhão. Né? A relação, amado. O ponto é esse, é a comunhão, é a relação. Lembra da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, verso 44? O povo tinha tudo em comum. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O ajuntamento, e o povo de fora via, e olhava assim, rapaz, esse povo tem algo muito diferente. Eles têm tudo em comum, o povo se maravilhava, olhando aquilo não era natural.
não era natural. Ali as pessoas elas se envolviam, se relacionavam, sabe? Então, essa questão mesmo da forma como a gente vive, isso, amados, é uma adoração profunda. Isso é adorar em espírito, em verdade. Porque a questão nossa teológica, como era da mulher samaritana em João 4, é onde que adora? Qual é a liturgia certa? 3 da harpa começa? Lê e depois ora, aí depois vai o círculo de oração, vai não sei. Qual é a liturgia correta? Tem que acabar com a bênção apostólica? Se não acabar com a bênção apostólica. Como é a adoração? Um louvor mais agitado, nós quebramos um pouco isso, né? Começava um louvor agitado lá e a gente... Qual é a liturgia? Não louvor agitado mais não, mas talvez louvor lento, sabe? Para alegrar, movimentar os irmãos, né? Para poder os irmãos ficar mais uma vibe legal. Como é a liturgia, né? Então, assim, eu não sei se os irmãos sabem, eu estou plantando uma igreja, né? Agora. E eu não acabo o culto, mano. Não acabo o culto. O culto não acaba, não. Na semana que vem a gente se reúne de novo para dar continuidade. Porque o culto não pode acabar aqui. O culto ele tem continuidade na sua vida, lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, no outro domingo, a gente dá continuidade. Então, não tem bênção apostólica, não tem oração final, não tem nada. Inclusive, a gente até depois vai lá para um segundo round, que tem o primeiro, né? Que é a comunhão. A gente tem meia hora de... Não é um modelo. Isso aqui, como eu falei, não é modelo. Sim. Né? Não tem modelo nenhum. Só que, olha só que coisa interessante, ao meu ver. A gente tem a comunhão, nós chegamos, nos juntamos, tomamos café, temos a relação, conversamos, batemos um papo, tal, se aproxima ali, bora lá, louvar a Deus, ouvir a palavra. É nessa configuração, inclusive, aqui, ó, né? Eu olho um no rosto do outro, que a gente vai para a igreja e só vê nuca. Não é verdade, amor? É verdade. É nuca. A gente vê nuca dos irmãos. A gente não tem um olho no olho, não tem a relação. Amados, quando a gente olha no olho, quando a gente tem essa questão aqui, ó, eu não estou aqui olhando para Jesus. Não estou apenas olhando o pregador, embora eu estou falando mais aqui, vocês estão direcionando, mas vocês estão olhando para o outro. Uhum. Vocês têm essa condição de, né, e tal, ouvir um outro e tal. Então a gente tem essa troca. A gente está repartindo aqui de alguma maneira. Está todo mundo no mesmo patamar, né? Exato. Então, assim, a gente precisa repensar, eu acho, algumas formas que a gente chama de adoração. Entendi. A gente precisa repensar essa questão, sabe? O ensino, ensinar a viver o evangelho em todos os contextos, em todos os momentos, em todas as ocasiões, inclusive na igreja. Não, mas, enfim, é o fim.